está no BPMD aqui, tá, quarta edição aqui de Porto Alegre, e gente que já se capacitou comigo aqui. Bacana o evento, parabéns. Quem não conhece Maurício Bittencourt da Progida, ele foi o primeiro, fez o primeiro BPMD aqui de Porto Alegre. Fernando Cier, foi bacana. E eu acho que nessa pergunta, eu acho que nós temos que criar um fator que é muito importante, que é difícil de a gente lidar com isso, está no CIBOC, que é o ganha-ganha. Eu acho que levar dentro da organização para as próprias pessoas que, melhorando o processo, digitalizando o processo, fazendo com que elas farão menos trabalho, menos hora extra, elas terão uma vida melhor, é muito bacana. Olhando a organização de fora para dentro, perceber que os clientes da organização, aqueles que se beneficiam do serviço, também ganham. Né? E eu vi agora no intervalo o Nil contando que fechou mais um contrato aqui com o cliente. Né? Então, perceber também que o cliente ganha, o beneficiário ganha, os alunos da URGS ganham, a sociedade ganha, nosso Estado ganha. A gente está num Estado que está precisando muito disso. A gente tem que se unir e mostrar, olha, o que a gente vai fazer para melhorar a eficiência do Estado, a eficiência do transporte público, tudo. Né? E a gente pode aplicar uma série de técnicas que a gente tem à disposição para fazer com que todos ganhem, tenhamos uma sociedade melhor. Então, a gente tem uma missão na BPMP bem idealista quanto a isso. A gente faz isso tudo na BPMP, criou a BPMP lá em 2009 aqui no Brasil, com essa ideia idealista. Eu acho que se a gente conseguir levar para todos aqui essa ideia de ganha-ganha, que se nós fizermos o melhor, fizermos melhores processos, melhores serviços nas organizações, seremos melhores para os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham conosco e a sociedade. E isso é o que realmente move a rede da BPMP. Nós temos aqui vários voluntários, as pessoas veem ganho em estar aqui, vocês veem ganho em estar aí, ouvindo os cases e levando isso para as organizações de vocês. Então é isso que tem de win-win. Eu acho que o BPM tem muito a passar nesse sentido. Se a gente melhora a eficiência, a gente melhora os serviços, a gente tem uma sociedade melhor. Acho que o Nívio queria fazer uma contribuição. Dentro dessa linha do ganha-ganha, acho que o maior obstáculo, o maior desafio que quem trabalha com essa disciplina enfrenta, pelo menos lá na organização foi assim, a barreira que as pessoas acabam impondo, né? Principalmente numa instituição tão tradicional quanto a nossa, uma história longa, né? Então, pessoas de várias gerações, demonstrar para essas pessoas que aquele trabalho enfadonho vai ser eliminado com o tempo, né? Que as pessoas passarão a ter uma participação mais estratégica até, e vão auxiliar a melhorar os processos com uma inteligência maior, com uma capacitação melhor, auxilia nessa visão, nessa entrega de ganha-ganha que certamente pode catalisar o processo de convencimento. Isso. Então, acho que ali tem um outro aspecto importante também, já aproveitando, puxando nessa linha. Como a gente fala em processos de negócio, a gente fala em como a gente realiza, como a nossa organização faz o nosso negócio, e isso significa como as pessoas fazem o seu trabalho. Né? Acho que isso está bem entendido. Então, toda vez que a gente faz alguma transformação de um processo, a gente está mexendo na forma como as pessoas realizam o seu trabalho. E a forma como elas realizam o seu trabalho, quando a gente modifica, né, a gente pode aí trazer algum aspecto de desconforto. Afinal, a pessoa está acostumada ali a fazer daquela forma por tanto tempo. Então, acho que um aspecto muito importante que tem que estar relacionado aí com a transformação dos processos é também a gestão da mudança, ou seja, preparar as pessoas, preparar o ambiente dentro da organização para a gestão da mudança. Tem algum aspecto, alguma experiência específica que vocês lembrem dos cases de vocês que tenha sido relacionado com a mudança, assim, e que tenha sido bacana para compartilhar? Acho que capacitar, pelo menos cada líder de área, alguns mais em nível tático dentro das áreas, foi algo que engajou melhor e fez com que as pessoas entendessem que aquilo de fato iria melhorar o dia a dia, né, do trabalho. Isso é fundamental, trabalhar e incentivar essa capacitação nas áreas de negócios é importante. Para vencer a resistência. Para vencer a resistência. Alguém tem alguma questão? Algum tópico? Pode vir no microfone.
Primeiramente, bom dia. Parabéns pelos cases apresentados. A minha dúvida em todos eles assim, é mais em relação à automação. Se vocês utilizam BPMS e se podem compartilhar com a gente, né, qual BPMS que vocês utilizam, ou se as automações são mais focadas nos RPs ou softwares que vocês já têm internamente. E uma pergunta específica para o segundo case, que foi apresentado por uma equipe de TI. É mais uma dúvida se vocês já têm escritório de processos, o TI é que iniciou, né, essa caminhada BPM, e se vocês têm essa pretensão de ter escritório, ou se é realmente só a equipe de TI que nesse momento está tomando essa iniciativa. Posso já responder a primeira? Desculpa, qual é o seu nome e organização? CSL. CSL da Lamoda, Criciúma, Santa Catarina. Legal, obrigada. Eu posso responder a primeira pergunta, que é referente às ferramentas de BPMS, né, os dois cases que nós apresentamos. Sim, eles utilizam uma ferramenta de BPMS para automação dos processos. Não foi implementado em cima do ERP. Ele tem integração com o ERP ou com os outros sistemas legados. A ferramenta, no caso, ali é o IBM FileNet. Sim, a gente está utilizando uma ferramenta, né, de BPMS, o Camunda. E quanto à segunda pergunta, da parte do escritório de processos, né? Sim, a gente já iniciou esse trabalho. Hoje a gente tem 2 pessoas que estão dedicadas nessa área e está sendo bem produtivo. Não, como a gente mencionou antes na apresentação, foi o BPM, essa frente que veio, ela veio da área de negócio. Então foi bem legal isso, porque teve um engajamento já desde o início. Então a iniciativa da gente criar o escritório de processos só aumentou essa agilidade, essa disseminação na organização. Um pouquinho diferente, não, na URGS a gente não usa BPMS, né? A gente tem a nossa área de TI que desenvolve os sistemas e a gente embute o processo dos sistemas, né? Então são todos integrados, mas é sem BPMS. Tem uma questão. Tu tem como ver aqui? Senão eu peço para vir lá no canto. Tua voz é bem audível. A minha dúvida é o seguinte: dos procedimentos que ocorrem dentro dos processos, como é que é feito os benchmarks de vocês? Por exemplo, assim, a gente tem esse processo aqui, e ocorre esse procedimento do processo. Na organização, esse procedimento seria assim, desencadeando em outro processo muito mais rápido, muito mais diferente. Como é que é feito esse benchmark? Ali, quando ela conversou um pouco sobre a URGS, enfim, reúne todo mundo, reúne outros acadêmicos, e é feito esse benchmark. Como é feito nas organizações privadas? Vocês aplicaram benchmarking durante a modelagem e preparação do processo para vocês? Não, o que a gente fez foi fazer um estudo e coleta de métricas do nosso ESIS. Esse foi um critério assim, que nos auxiliou para a gente começar a ver o que o cliente está recebendo. Né? Então a gente começou a analisar os processos e a gente começou a ver como que a gente está hoje. A gente está levando X tempo para fazer tal coisa. Então a gente, isso hoje para o cliente não está sendo legal por alguma razão, por algum feedback que a gente está tendo, ou alguma coisa assim. Então a gente partiu por aí. Foi mais pela coleta de métricas e a visão do ESIS para a gente pensar no 2B. Samuel, tu chegaste a aplicar No nosso caso, também a gente não fez benchmarking com outras empresas. Né? Da mesma forma, a gente usou o cenário anterior comparado com um novo cenário automatizado. Então, acabou que a comparação ficou entre o antes e o depois, né? Não o antes e o antes com outras empresas. Eu tenho um caso, posso compartilhar de uma experiência recente que eu trabalhei no projeto. Na verdade, era um case que a gente queria ter trazido, mas é de uma empresa de São Paulo e deu conflito de agenda. Infelizmente, não deu para eles virem. E eu atuei como analista de processos nesse projeto, que era a remodelação do processo de atendimento das demandas de marketing, da área de marketing, em que a área de negócio cobrava da área de marketing mais agilidade, um tempo de resposta maior, porque sabiam que em outras organizações, em 2 dias, você preparava um material de marketing e naquela organização eles tinham lá um prazo definido, que foi definido porque eles achavam que era o tempo necessário, não tinham um
planejamento, porque não tinha o processo estruturado, de 7 dias. E mesmo assim eles não conseguiam responder. E a gente fez benchmarking nesse projeto, foi bem interessante. Mas a gente, como o processo não era um processo core do negócio, assim, era um processo estrutural da área de marketing, e como você respondia o tempo, né, do processo de produção de arte, né, folheto, banner, outdoor, todas essas coisas, jingle, e-mail marketing, enfim. A gente realizou com outras empresas que tinham um perfil parecido, que era uma área centralizada que atendia outras empresas conveniadas e que consumiam esse produto. Então a gente trabalhou com empresas de turismo, com bancos, fizemos benchmarking em 4 empresas diferentes e foi bem legal. Geralmente a gente fica meio restritivo porque acha que no benchmarking as outras organizações não vão querer compartilhar o seu processo com a gente, vão falar só a parte bonita, mas nesse caso a gente fez reuniões que duravam quase um dia inteiro, só para trocar figurinhas sobre o que funcionava e o que não funcionava, e a gente compartilhava a nossa experiência também. Foi bem enriquecedor para o processo. E para a própria equipe de marketing eu vi outros insights de oportunidades que poderia se fazer de mudar, né? Tinha que quebrar algumas coisas, tipo, sempre tinha que passar pela aprovação de uma pessoa, ou sempre tinha que fazer um intermédio, tinha que, né, garantir tal etapa antes, porque era uma barreira que eles mesmos estavam colocando dentro do processo, e com os outros benchmarks eles viram, não, a gente pode flexibilizar isso, porque funciona em outros lugares. Então foi bem interessante. Eu acho que ela tinha só apontado antes. Bom dia a todos. Obrigada sempre, Maurício. Maurício foi meu tutor aí da certificação, sempre agradeço aí. Minha questão está muito relacionada ao item transformação. Tá? O que a gente percebe hoje? A gente vê muito forte a questão da inovação sendo praticada e falada e até muitas pessoas tentam desvendar o que representa a questão da inovação e a gente percebe muito forte isso, que está muito ligado à questão da transformação. Né? Então a minha pergunta é assim, para todos, de que forma ela é praticada em termos até assim do que se fala muito hoje, né? Visão da UX, visão do usuário, experiência do usuário, a própria jornada do usuário, aplicação, por exemplo, de práticas como design thinking, que voltam muito para a questão de investigar o problema, instigar o problema. Realmente isso eu vou desenvolver uma solução, eu vou mapear um processo, mas sobre algo que eu estou entendendo que realmente é o problema, ou uma solução que talvez não precise de toda uma complexidade, ou seja, toda automatizada, uma questão simples se resolva. Então, assim, várias formas e métodos estão instigando, né, a gente a pensar no problema e daqui a pouco aplicar de forma mais simples. Eu acho que até vi um dos slides da Unimed, eu não me lembro, que fala da simplicidade, né? Isso que é quase um mantra hoje, o pessoal tem falado da simplicidade, da conveniência para o usuário. E dentro do contexto BPM a gente tem a questão da jornada do usuário também, né? Então as coisas se cruzam muito. Eu queria entender de que forma essas questões estão sendo, ou se não estão sendo aplicados, os princípios. Colaboração, participação, uso de várias expertise das pessoas voltadas para essa questão. Obrigada. Eu acho que entender o cliente, pelo menos da nossa parte, foi o que nos motivou a procurar essa disciplina. Colocar tanto na visão do cliente instituição de ensino, quanto na visão do cliente estudante. A gente percebeu que ao longo do tempo e ao movimento natural, as pessoas se tornaram mais impacientes, né? Elas necessitam de agilidade a todo momento e que aquilo seja o mais amigável possível. Então, se colocar do outro lado do balcão é algo que vai te possibilitar criar algo e que aquilo seja validado do outro lado, que isso é inovação, né? Criar algo que não bater e se não for absorvido, aquilo não é uma inovação. Então a gente procura conversar muito com os nossos 2 clientes, ou cliente do cliente, no caso é o estudante, para poder entender o que de fato será inovação, o que de fato poderá ser aplicado a ponto de trazer algum resultado. Se tu me permite, eu auxiliei a Fundacred a fazer o trabalho deles, o projeto de BPM, e eu fiquei muito contente pela liberdade que a gente teve lá,
E o escritório de processos fica no mesmo andar que o TI e o marketing trabalham, né? Então, tudo que o marketing traz de jornada da experiência do cliente, de informações sobre os clientes, sobre pesquisa dos clientes, as campanhas dos clientes, está o tempo todo influenciando o projeto de BPM e a TI como sistemas, e tem o terceiro tripé, que é gestão de mudanças. A Funacred contratou uma grande profissional que está fazendo todas as mudanças de gestão de pessoas. Então, nessa fórmula aí de marketing, TI, pessoas, processos, envolvendo isso. É bastante polêmico, geralmente, quando eu falo que o escritório de processos, ele não tem que estar na controladoria, não tem que estar na TI, ele tem que estar no marketing. E isso, em vários BPM Days eu já trouxe isso, mas não precisa estar no marketing, mas ele tem que respirar o marketing. Ele tem que respirar, mesmo uma instituição sem fins lucrativos, ou até mesmo o Estado. Eu estou participando agora de um projeto que trabalha a cadeia de valor do Estado inteiro a partir do ciclo de vida, dos momentos da vida do cidadão. É a partir daí que a gente monta a arquitetura de processo. E design thinking, todas essas técnicas que geralmente surgem muito no marketing, value proposition, essas coisas todas, traz para dentro, porque o BPM é um grande guarda-chuva. Eu agradeço até a oportunidade de poder aplicar isso, né, no projeto da Funacred. Vamos trazer um pouquinho a nossa realidade, questão de técnicas. Em alguns, sim, a gente consegue usar várias técnicas, outros não. Outros é uma demanda urgente de automação, que tu vai modelar o processo, fazer pequenas mudanças e ter que implantar logo o sistema. Isso vem muito da questão cultural, né? Então, a questão aqueles projetos, iniciativas que a gente tem uma demanda sim de transformação, que aí depende do gestor entender isso, ele não quer simplesmente um sistema, ele precisa fazer que o processo funcione. E a questão de fazer com que as nossas áreas de negócio olhem para fora, né? Então, isso na administração pública é o nosso grande desafio que a gente vai na área de negócio. Quais são as prioridades? Eles estão sempre olhando para dentro. Na verdade, é fazer um relatório aqui, porque eu não quero fazer relatório na mão, eu quero fazer relatório no sistema. Ele não está nunca enxergando o cliente, não está enxergando para que aquele processo existe. Então, aquelas iniciativas que a gente consegue ter um entendimento de para que o processo existe, consegue demonstrar isso para os gestores, a gente consegue sim usar design thinking, usar outras análises para transformar o processo. E vai ter aquelas iniciativas que ainda são simples de automação. Então, isso é uma questão de evolução da maturidade da organização. Manter a simplicidade numa solução é algo bastante complexo e bastante difícil. Normalmente, a pessoa que está inserida num problema, ela não consegue enxergar as soluções, ou todas as soluções as quais ela pode alcançar. E muitas vezes, ela acha que o problema é muito maior do que ele realmente é. E por isso que ela procura ajuda. Quando tu entende, usa todas as técnicas que estão aí, design thinking, mapeamento de processos, enfim, e chega para ela e diz assim, mas para resolver esse problema é só fazer tal coisa. Muitas vezes ela não aceita, porque, se era tão fácil assim, porque eu não pensei nisso. E é por aí que muitas vezes as coisas se tornam complexas, e a solução cresce, e o problema cresce, e fica muito maior, e é muito difícil depois tu trazer isso para um cenário mais simples. Então, por isso que eu sempre gosto de repetir, repito toda vez que eu converso com o pessoal que trabalha comigo, vamos entender o problema e vamos procurar soluções simples. O mundo é muito mais simples do que ele parece quando chega para nós. E é por aí, acho que a gente tem que trabalhar. Um desafio para a transformação e relacionado à simplicidade é o apego que muitas organizações ainda possuem ao controle através da burocracia. Vocês já perceberam isso? Como as organizações têm uma necessidade de burocratizar tudo porque é a forma como elas fazem para manter o controle sobre as coisas. E isso é um grande dificultador, uma grande barreira para a simplificação. As pessoas são assim também, né? Determinadas... As pessoas são assim também, claro. Como se elas se agarrassem àquilo para manter a sua função, enquanto poderiam, enfim, reinventar ou repensar a sua atuação de uma forma muito mais produtiva. Eu trabalhei recentemente na revisão de um processo, que era uma organização que estava revisando o processo de contratação, desde o surgimento da demanda para contratar um produto ou serviço até a execução e o fechamento desse contrato.
esse processo dentro dessa organização, que é uma organização relativamente leve, não é uma dessas organizações que tem uma mega infraestrutura, passa por 6 ciclos de aprovação. Não são 6 níveis em um ciclo de aprovação, são 6 ciclos. Tem a demanda, aí passa por toda uma hierarquia de aprovação formal. Aí vai para a cotação, passa por toda uma hierarquia de aprovação formal. Aí passa pelo contrato, o contrato tem que ser assinado lá em cima pelos diretores, mas antes disso tem que ser revisado por uma hierarquia. Aí é feita o cadastro do contrato assinado num determinado sistema. Esse sistema tem a necessidade de você fazer toda a aprovação hierárquica. Então, o processo em que essas pessoas já se envolveram e já aprovaram aquela necessidade, elas estão tendo que aprovar de novo, e às vezes até ser necessidade de recontextualizar dentro daquele processo, porque muitos processos passam na mão dessas pessoas, então ela tem que entender de novo o que era aquele contrato, porque fazem 3 meses ou 2 meses que ela passou por aquela etapa e ela já tinha aceitado naquele momento. E isso está sendo um trabalho realmente de quebra de paradigma interno. Por que a gente precisa de tanta burocracia e todos esses pontos de controle? Será que eles realmente são necessários? Então, realmente, esse apego, né, de super controle sobre as coisas, a gente precisa refletir dentro das organizações para ver se a gente não está criando barreiras e dificultando o nosso próprio negócio. Porque o nosso cliente, em qualquer organização, o nosso cliente quer resposta ágil. Para qualquer coisa, né? Só completando sobre as técnicas, né? Eu acho que às vezes a gente fica olhando muito para design thinking, técnicas de user experience, né? É legal, muito bacana. Mas é importante salientar que BPM tem técnicas próprias, né? Notações BPMN para processos, DMN para regras de negócio, decisões, case management, né? Para processos menos estruturados. E existem também a área de conhecimento, das 9 áreas de conhecimento do CIBOC, a mais fascinante, com certeza, é a análise de processos. E ela é realmente muito cheia tem bastante técnicas ali dentro, né? Mapa de calor, análise de gargalo, ineficiências. Então eu diria assim, não precisa usar muita técnica, ou a técnica mais visual, mais bonita, ou mais da moda. Tem umas técnicas muito próprias de BPM que dão muito resultado. Eu acho que vale a pena passar por uma revisão dessas técnicas. E isso é como o Jonas falou, depois que tu desenha, o modelo é o que roda, e aí quando você automatiza, você roda aquele desenho, e o modelo é o que eu tenho. Então, minha auditoria, toda a parte de verificação de ineficiências e gargalos, já é no desenho, já é no contexto, que é uma técnica bem própria de BPM. Só complementando a questão da simplicidade, uma técnica muito simples que a gente usa, que vem do Lean, a gente identifica quais atividades, o VSM, né, quais atividades agregam valor e quais não agregam. Sim. Dessa forma a gente consegue, né, como órgão público, demonstrar como a burocracia não agrega valor. É uma técnica simples, tu põe em vermelhinho as atividades que não agregam, veja o que está agregando e tenta eliminar as atividades vermelhas. Né? Bem simples e de alto impacto. Um dos desafios, quando aplico essa técnica, é, de fato, fazer a pessoa entender o que realmente agrega valor e o que é algo que ela entende que é importante naquele processo, mas que não gera valor no resultado. A gente tem uma pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Igor. Tem uma pergunta aí, uma dúvida aí, eu acho que se aplica para todos na mesa, tá? Hoje a gente sabe que desde a parte de análise e mapeamento desse processo as IAs e 2B envolve um longo trabalho ali, né? A minha dúvida é a seguinte, hoje as empresas ou vocês fazem de que forma esse gerenciamento? Na verdade, tratam esse processo de ponta a ponta como um projeto? Utilizam uma ferramenta de gerenciamento de projeto? Tratam as etapas como um WBS? Atribuindo recursos para os analistas de processo, atribuindo recursos para os analistas de negócio, enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho de como vocês tratam isso aí, porque onde eu atuo a gente costuma tratar dessa forma, não sei se é a forma mais correta ou não, mas a gente entende que é, e vem tendo resultado, então a gente trata desde uma abertura de TAP lá, então com um termo de abertura de projeto, aprovação disso e seguindo as WBS. Obrigado. Sim,
iniciando a resposta, né? Acho que o resumo todo da apresentação que eu fiz foi nessa linha. Eu falei que no início a gente precisa dos processos, precisa da tecnologia, precisa da área de negócio, mas sim precisa de um projeto e de uma gestão de projetos para fazer a cola de todos esses fatores e poder entregar o resultado. Qualquer processo é uma mudança, ela precisa sair de um cenário desejado para um cenário realizado, e acho que o melhor caminho é a gestão do projeto, seja métodos ágeis, seja por waterfall, what else, que tu usar para formalizar e para envolver as pessoas, para garantir que a comunicação funcione, para que o planejamento seja bem feito, deve ser usado e é bem-vindo. A parte que falou ali da WBS, né, o EAP, a gente está utilizando basicamente a nossa cadeia de valor como nossa principal WBS, né? E a gente utiliza métodos ágeis nas nossas entregas. Complementando só uma resposta anterior, a gente fez e faz comitês de aceleração para algumas frentes, para alguns processos normalmente. E o que a gente tem de acordo com todo mundo, que são todas as áreas que participam, não é só TI, são todas as áreas de negócio junto com TI e processo, é que cada semana teremos entregáveis. Então, com isso, a gente faz lá, a gente tem o nosso Kanban, e ali a gente elenca, durante a reunião a gente vê todos os problemas, todo mundo tira o ego e deixa de lado. Então, é discutido problemas que a gente tem em processos, problemas que a gente tem em alguns gargalos de TI, gargalos de negócio. E aí a gente elenca o que vai ser desenvolvido naquela sprint curta, e a gente vai fazendo a gestão dessas demandas, né? A gente vai fazendo algumas coletas de métrica ali para a gente ver se a gente está indo direitinho ou não. Algumas demandas vão para a parte de negócio, que tem que ser feito algum trabalho de campo, com coleta de informações com o cliente, alguma coisa assim, mas tudo isso a gente vai tendo a coleta de métrica e vai fazendo a comunicação para esses grupos, né, tirando foto do Kanban, conforme vai andando e tudo, para fazer essa gestão um pouco menos formal e mais fluida. Bom, nós também tratamos cada iniciativa, né, cada transformação como um projeto. A gente não usa nenhum software específico. Em questão de PMBOK, a gente não tem todo aquele termo de abertura, a gente faz basicamente gerenciamento de escopo, né, define escopo para gerenciar as expectativas e cronograma de realização e suas entregas. Né. Então, uma forma mais simples de gerenciar projetos, por enquanto. O método mais comum, eu tenho visto realmente, é você ter um projeto e que você define qual é o escopo, você tem uma meta, né, para o atendimento daquele resultado, para evitar de você cair no que o BPM-SBOK chama de paralisia da análise, que você fica analisando e tornando a análise minuciosa demais, e daqui a pouco você não está produzindo resultado nenhum de concreto, né, para o negócio. Então, o fato de você ter um projeto com uma estrutura, né, e atividades bem definidas do que vão ser realizadas, ajuda bastante a você conseguir definir quando você vai ter geração de resultado sendo apresentado para a organização, né, e poder medir isso. Eu acho que o fator fundamental aí é ter uma boa estrutura de processos. Tá? E gostei da tua questão aí. A arquitetura de processos, para mim, é meu WS. Né? Mas é decompor bem os processos, definir bem eles e entrelaçar esses processos em processos ponta a ponta. E eu, por experiência própria, já participei por vários projetos de escopo fechado, não dá certo. Tá? Eu acho que a melhor forma de você fechar um escopo é o ponta a ponta, que vai... E esse evento, até o resultado, ele é de resultado de eficácia. E esse justifica o projeto. Não, porque se a gente olhar só para dentro, a gente vai olhar só workflow, automação de atividades manuais, e aí a gente vai ter só a visão de eficiência. Quando você tem um escopo de processo, de projeto, ponta a ponta, aí sim você vai conseguir ver eficácia, retorno do projeto, e pode passar a fazer outros projetos com aquela justificativa. E aí, faz com que todas as pessoas que estão envolvidas naquele projeto melhorem um serviço que começa externo na organização e entrega um resultado externo.
E aí você está dando um melhor serviço para quem a organização realmente beneficia e agrega aquele valor. Tá? Então, essa é a minha visão, escopo de projeto de BPM, ponta a ponta. A gente teria tempo para mais alguma questão? Não sei se tem alguém que gostaria de... Olha, pode. Bom dia. Meu nome é Lauro Becker, eu sou consultor de GED, Gestão Eletrônica de Documentos. E sempre quando a gente implanta um sistema de gestão de documentos numa empresa, é necessário que tenha gestores de processo. Então, eu gostaria de perguntar a vocês se já, em algum processo desse, vocês implementaram algum sistema de gestão. A gente sabe que estamos na era do paperless, né, menos papel, mas ainda as empresas têm um receio de fazer gestão de documentos. Eu não sei se possível pudesse falar um pouquinho para nós. Esse aqui está funcionando. A Fundação já se preocupa com isso já desde 1990, que é quando a gente, na época, não sei se não havia, mas foi desenvolvida uma solução própria para a gestão eletrônica de documentos. E todos os documentos que eram a solicitação de crédito, ela era num formulário onde o aluno preenchia todos os dados cadastrais e ele anexava lá todos os documentos dele e do fiador. Então era muito papel. E a preocupação da fundação era em não ter que armazenar tudo isso, né, e tudo, então foi sim desenvolvido. Hoje o que a gente faz é fazer o upload lá no portal. O aluno ele tira ou foto pelo smartphone ou ele anexa a imagem e já é feita a conversão dessas imagens e já é feita a indexação no processo, digamos, da solicitação, para que não haja a impressão, desperdício de papel. É uma preocupação que a gente tem, é justamente a eliminação de papel, porque ainda há algumas atividades bem manuais que a gente tem essa preocupação. Os dois cases que eu apresentei aqui também, eles são muito focados em documentos. O primeiro deles, o segundo, que era sobre o processo de compras, ele eliminou um monte de papel, de aprovações, carimbos e tudo mais. Tudo isso hoje não tem mais papel. É tudo formulário eletrônico, não tem documento propriamente dito nesse processo. No processo da Unimed, a entrada dos documentos passou a ser eletrônica e os documentos hoje ficam registrados dentro do GED, tudo indexado, categorizado e tudo mais. Então, são dois exemplos de um que elimina o papel e outro onde organiza e categoriza e indexa e facilita a busca e recuperação desses documentos no futuro. Eu sei que a Unimed tem um sistema de GED bem robusto. Bem robusto. Muito bom. Bom, alô? Nós temos questão da GED na URGS muito antes do BPM. Na administração pública tem a questão do papel muito importante. Tem a questão da primeira cultura do papel, segundo tem os processos em papéis que realmente andam, né, em carrinhos, né, e uma preocupação em transformar tudo isso em eletrônico. Hoje tem um movimento do Ministério do Planejamento de acabar com isso. Então, está todos os órgãos implantando GEDs, implantando tramitações eletrônicas. E a ideia é exatamente isso, quando vai fazer um processo automatizado, que tu elimine o máximo possível de papel e faz as integrações da GED com o teu sistema. O papel é uma coisa bem tangível, né? A gente consegue ver que, num projeto, o retorno que eu dei foi eliminar tantos metros cúbicos de papel por mês. Eu já vi isso num projeto do INSS. O pessoal falava em cubagem de metro de papel. Ele é bastante tangível, a gente mostrar que eliminou papel. Eu não vou dizer que isso não é importante. Mas eu acho que o workflow é uma das coisas só de BPM. Tá? Nós temos muita coisa que não aparece no BPM que custa muito mais caro que o papel. Claro que o papel derruba a árvore, um monte de coisa, que ele é tangível, a gente vê, para quem é sinestésico vê. Mas tem um monte de coisa, eu diria assim, ó, decisões, tempo de parada de processo, tempo de ciclo de processo, realmente custa muito mais caro do que umas cubagens de papel. Então, essa visão do workflow
que é a atividade pessoa para pessoa do BPM, é apenas uma das áreas que o BPM atua. E a gente geralmente dá muito valor a isso porque ele é tangível. Mas tem muito mais coisas que custam muito mais caro dentro de um processo, que além de papel, que dá para fazer muitas melhorias. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Moisés, eu sou da Sicredi de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E eu queria saber de vocês que em que momento da revisão do processo se dá a gestão da mudança. É ao longo do projeto todo, né? Desde que tu identifica a necessidade de fazer a transformação do processo, tem que fazer a gestão da mudança. Vai ter que estar, as pessoas envolvidas vão ter que estar preparadas, tem que trabalhar essa mudança ao longo do projeto inteiro, desde o início até a manutenção final, até a divulgação dos resultados, para as pessoas entenderem que aquilo funcionou. Como a Gabriela disse, durante todo o projeto em si, a mudança ela vai impactar em todo o processo, né? Tu mudou uma atividade lá no início, então ela vai ter um impacto. Botou uma decisão, um gateway, que seja, ele vai ter esse impacto, né? Então acho que é fazer realmente um plano de comunicação e coleta de métricas. Eu acho que a coleta de métricas é uma coisa que tem que ser bem focada antes disso e depois para ver realmente se essa mudança trouxe benefícios ou não. Até para a venda interna dos próximos projetos também, né? É importante a gente ter resultados nítidos. Ok, pessoal. Mais alguma questão? Ok? Vamos lá? Pode ser. Essa questão da gestão pública é bem complicada, tá? Aqui na URGS nós estamos muito atrasados em gestão de custos. A gente não tem ainda como quantificar isso, tá? Nós estamos quantificando os ganhos em relação a custo, consumos de recursos, papéis, diretamente a gente consegue associar um processo, e a questão do tempo do processo, né? Então, reduzir o tempo de pessoas envolvidas para a redução do custo. A gente não tem esse trabalho quantificado ainda. Infelizmente, é uma coisa que a gente gostaria muito de ter. A gente está trabalhando com o nosso pessoal de contabilidade para a gente conseguir começar a fazer esse tipo de análise. E para a administração pública é fundamental o BPM na redução de custos. Estão em questões de eficiência. Ok, então, pessoal, muito obrigada pela participação agora pela manhã. A gente tem um intervalo para almoço, tempo livre, até às 14 horas, quando a gente retorna com a palestra do Eduardo Brito e mais 2 cases. Quem quiser indicação de restaurantes aqui nas